Graça e paz a todos, Deus abençoe, uma ótima leitura. Mais um livro da Bíblia que Deus nos concedeu de concluir, que é o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia. No capítulo 1 de Josué, nós temos Deus dizendo assim, ó, esforça-te e tem muito bom ânimo. Quando Deus fala isso, nós vemos, dá a entender que Josué parece que ele ficou com certo receio de assumir o lugar de Moisés. Até porque o nível de comunhão de Moisés diante de Deus era bem diferente. E Josué entendeu isso. Isso é óbvio. Josué era um sucessor, era um auxiliar de Moisés, e ele via como Moisés tinha uma intimidade com Deus. E mesmo Moisés tendo essa tamanha intimidade diante de Deus, teve uma dor de cabeça com aquele povo. Aquele povo não era brinquedo. Não era um povo fácil. E ele entendendo, ele falou assim, peraí, eu não tenho o mesmo nível de intimidade, de comunhão com Deus. Como é que eu vou conduzir esse povo? Então cai esse desânimo, vamos dizer assim, né? Essa dúvida de conduzir esse povo, né? O texto aqui não diz, mas vamos se colocar no lugar desse homem. Por quê? Ele bem lembrou muito bem que quando Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, quando desce, ele encontra lá um bezerro de ouro. Ele também estava ciente de quando Moisés estava em oração com Deus, quando ele desce, o rosto de Moisés resplandecia. Josué também tem ciência muito bem de que Moisés falava face a face com Deus. E nós vemos na Bíblia claramente isso, que não teve nenhum outro personagem com a mesma intimidade como Moisés tinha com Deus. E se Moisés teve tanta intimidade assim com Deus e o povo em algum momento quis apedrejá-lo, replicou contra ele, murmurou, imagine o que poderia fazer com Josué. Josué pensando isso. Se eles fizeram isso com Moisés, que tinha tamanha comunhão com Deus, imagine comigo. Ele lembrou possivelmente da rebelião de Dotã, Abirão e Corá. Ele lembrou muito bem também de Miriam e Arão, que falaram, só Deus fala com Moisés? Só com Moisés? Será que não fala com mais ninguém? A própria família. Então por isso que nós temos esse texto aqui. Deus dizendo para Josué, é só você esforçar, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E aí nós vemos também o próprio Moisés, no capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 5 e 6 ali, dando palavra de ânimo ao povo e a Josué. E dizendo, só vocês esforçar, e não apartar da boca de vocês o livro desta lei. E aqui Deus está dizendo para ele, não apartar da boca o livro da lei, mas antes meditar nele de dia e de noite. Aqui nós temos Moisés dizendo para Josué, no capítulo 31 de Deuteronômio. No capítulo 1 de Josué nós temos Deus falando. E no capítulo 1, versículo 17, o próprio povo exige de Josué, nós faremos tudo quanto você nos ordenar. Tão somente que Deus seja com você como foi com Moisés. Olha a exigência. Olha a exigência. E já no final da vida de Josué, Josué também exige do povo. Está lá no capítulo 23, versículo 6. Olha aí. Josué dizendo para o povo assim, ó. Capítulo 23, versículo 6. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquilo que Josué recebe de Deus, ele passa para o povo aqui nos últimos momentos. A melhor coisa na vida do cristão é a lei de Deus em nossos corações, para que venhamos ser conduzidos prudentemente, para que venhamos ter coragem, para que venhamos ser prudentes, para que venhamos ter discernimento espiritual. Olha o que aconteceu aqui na decorrência aqui, antes de atravessar o Jordão, a conquista de Canaã, as estratégias que ele teve que tomar, a distribuição de terra. Então, para ser homem de Deus, primeiro tem que ser chamado por Deus. Foi algo, tudo por Deus que aconteceu na vida de Josué. Se não tiver o chamado de Deus, se não tiver a mão de Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. Para ser bom líder, para ser um ministro de Deus, para ser um obreiro na casa de Deus, tem que ser chamado por Deus, tem que ser designado por Deus, para ter palavra de ânimo, de exortação para o povo. Então esse homem aqui foi um guerreiro, foi um homem de grande exemplo, e ele seguiu as instruções de Moisés
e foi bem sucedido na sua carreira, no seu ministério, na sua jornada diante do povo. Então, é um livro de grande importância para todos nós e que todos nós venhamos ter a lei de Deus em nossos corações. Deus vos abençoe em nome de Jesus.